Voltamos, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000, todas as redes sociais com Osmar Amorim, viu? Você fique bem à vontade, gente. Quer fazer perguntas? Ligue, porque agora eu estou recebendo aqui o meu doutor Diego Tavares, psiquiatra, e a gente vai falar também, não só sobre os remédios mais usados, né? Mas vamos falar também de alguns problemas, né? O que leva as pessoas nessa busca desesperada por remédio, que é um grande erro, a automedicação, né, doutor? É isso mesmo. Uma pesquisa informou que, dentre os pacientes que fazem tratamento para depressão, o remédio que realmente trata a depressão, que são os antidepressivos, eles perdem para remédios que só aliviam os sintomas, ou seja, para calmantes, para remédios que ajudam a dormir. Então isso é bastante preocupante, porque a doença não está sendo tratada na sua causa, mas está sendo tratada só remediada, vamos dizer assim. Doutor, quando deve procurar ajuda, né? Quais os casos? Todo mundo tem medo quando fala que é psiquiatra. Falou que é psicólogo, tá mais leve, tá mais light, você ainda vai de boa, faz uma terapia. Falou que precisa de um psiquiatra, já assusta. Quando uma pessoa deve buscar ajuda de um psiquiatra? Você sabe que a gente recebe os casos normalmente já bem graves, justamente por isso. E o que eu costumo explicar é como se fossem todas as outras doenças na medicina. Então, uma hipertensão ou um diabetes no início não vai requerer tratamento com remédios. Apenas com mudança de estilo de vida, com outras técnicas como relaxamento, exercício físico, já são suficientes para melhorar. Nos casos dos transtornos do humor, na depressão, no transtorno bipolar, também. Não, a minoria dos casos, na verdade, vão necessitar de um tratamento medicamentoso. Qual a diferença, então, bem claro, no português, bem simples, de um psicólogo para um psiquiatra? Então, o psicólogo ele tem dois tipos de abordagem. Primeiro, que tem um psicólogo que pode abordar apenas as questões de conflitos e relacionamentos, ou seja, isso não é doença, então uma dificuldade de aceitação, uma dificuldade de convivência familiar, uma dificuldade no relacionamento marido-mulher, por exemplo. E tem um outro grupo de psicólogos que vão trabalhar com doenças psiquiátricas, ou seja, eles vão tratar aqueles transtornos que ainda estão no início, ou seja, aqueles transtornos que não ficam o tempo todo. Quando tá leve. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue exercer as suas atividades, mas já apresenta sintomas de ansiedade ou de depressão, por exemplo. Quando os sintomas ficam a maior parte do tempo, atrapalha a pessoa a trabalhar e, às vezes, interrompe o funcionamento, a pessoa falta ao trabalho, já é sinal que a doença pode não melhorar só com psicoterapia, por exemplo. Bom, começou, né? Alô, é? Alô? Com quem falo? É Cristina? Oi, Cris, tá falando de onde? Eu tô falando da Vila Carrão. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, quando a gente está tomando um antidepressivo, a gente pode parar ele de tomar assim por conta própria ou a gente tem que estar diminuindo a dosagem? Então, o tratamento antidepressivo, ele tem 3 fases. Tem a primeira fase em que a gente tem que descobrir a dose que faz a pessoa voltar ao seu normal, ou seja, voltar ao anterior. E isso é o que menos acontece, porque a maior parte das pessoas começam um tratamento e com uma pequena melhora, ela já fala, já voltei a trabalhar, já estou bem. Aí, geralmente, ela fica mais 1, 2 meses e ela, por conta própria, para porque ela não quer ficar dependente de remédio. Errado esse tratamento, porque o ideal seria, primeiras 3 semanas, a gente vê se tem a resposta. Teve resposta, vamos aumentar o remédio até a pessoa voltar ao seu estado anterior. Isso às vezes demora 2, 3 meses. Então a gente achou a dose em que a pessoa fica normal no seu estado anterior, aí a gente conta 9 meses a 1 ano para tirar o remédio, ou seja... É um desmame, né? Então, normalmente, se você está se referindo ao caso em que você já fez esse tratamento correto, você já está bem, você ficou 1 ano com o tratamento, aí a gente pode fazer a retirada, pode ser rápida até, dependendo do medicamento. Mas um médico só que pode avaliar quando você deve ou não tirar. Alguns remédios, por exemplo, a venlafaxina, a gente pode falar o nome do remédio, e a paroxetina, não podem ser interrompidos em hipótese alguma de um dia para o outro, senão a pessoa vai ter uma crise de retirada, que não é crise de abstinência. A abstinência é para droga, para álcool, é para outras substâncias. É uma síndrome de retirada em que a pessoa começa a ter tontura, cai na rua, dor de cabeça, ânsia de vômito. Até eu lembro de uma paciente minha médica, né? Então resolveu interromper por conta a paroxetina e ela me ligou no meio de um plantão passando mal, desmaiando, e era por falta do remédio.
Então, assim, esses 2 remédios não podem ser separados em hipótese alguma. Os outros podem ser separados até mais rapidamente. Deixa o médico analisar, né? E me diga uma coisa, esses remédios aí que as pessoas usam por conta própria? A gente já viu que se cria camisetas, achando que é engraçado. Então, esses remédios calmantes aí, né, a gente conhece alguns que são clássicos, né? O clonazepam tem aquele famoso que é o clonazepam, né, que tem aquela marca famosa. São remédios que são como se fosse um analgésico. Então, imagina, a Nani está aqui com dor de garganta, porque provavelmente a garganta dela está inflamada. E aí, a gente deu um remédio para tirar a dor até o programa acabar. Esses remédios, os calmantes, o clonazepam, eles só vão atuar nos sintomas no momento. Então, teve dificuldade para dormir, ele faz você dormir. No outro dia teve dificuldade para dormir, ele faz você dormir. Mas ele não trata a doença. Seria como se a gente pegasse a infecção de garganta e ficasse tratando ela só com analgésico, e pode acontecer de o processo que está por baixo, a doença, ir piorando. E aí, por isso que, ao piorar, o remédio vai perdendo efeito. E aí, porque o tratamento não está sendo dado com o antidepressivo, ou com o estabilizador de humor, ou com o ansiolítico, que é o remédio para ansiedade. Doutor, o que me preocupa muito é essa síndrome pós-parto. Por que acontece? As mulheres entram em depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto, ela está associada, né? Ela é mais grave do que a depressão comum. Muitos casos, a mãe matar o bebê. Isso. Então, assim, após o parto, pode acontecer 3 coisas comuns. Uma delas é o blues, ou seja, que a mulher fica um estado mais assim, irritada, mais chorosa, mais sensível, que é normal. Assim, quase todas as mulheres vai ter o blues. Não é doença, só decorre de uma alteração rápida da queda do hormônio depois que o bebê nasceu, e a mulher não precisa mais de tantos hormônios. Além do blues, pode acontecer a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela vai se agravando depois de uma semana. Então, até uma semana a gente considera que a mulher está naquele blues, né? Blues é azul, ou seja, num estado mais para baixo, mais triste, que é comum. Após uma semana e até um mês, se a mulher começar a ficar mais chorosa e começar a ficar mais deprimida, é de fato a depressão pós-parto. E ela costuma ser mais grave do que as outras depressões. Por quê? Porque essas depressões que estão relacionadas ao estado hormonal da mulher, elas são depressões gravemente orgânicas, vamos dizer assim. Elas têm relação com o cérebro, com aquela queda hormonal. E muitas delas fazem parte do transtorno bipolar. Por que transtorno bipolar? Porque elas têm a ver com ciclo, né? Então, assim como algumas TPMs podem ser estados relacionados a um grau de bipolaridade, ou seja, oscilação do humor, a depressão pós-parto, por ter essa oscilação relacionada à gravidez, também pode ser mais grave. E tudo que é relacionado a transtorno bipolar é mais grave. E um tipo de depressão pós-parto e de transtorno bipolar que é muito, muito grave é a psicose puerperal, que é quando a mulher fica tendo delírios e alucinações após o nascimento do bebê. Então ela começa a ver no bebê um monstro, ela começa a escutar vozes que aquele é um demônio que nasceu dela, assim, aquelas coisas de filme mesmo. E que ela precisa pôr fim àquilo. Então, assim, é um estado totalmente grave. Você precisa afastar o bebê da mãe pelo risco que tem de a mãe matar o bebê. E ele muitas vezes requer um tratamento rápido, em alguns casos com eletrochoque, que é um tratamento muito eficaz, não tem a ver com choque, com tortura, nada disso, mas é um tratamento químico para modificar rapidamente a química cerebral e a mulher conseguir cuidar do bebê ali naquele momento que ela precisa, né? No momento que o bebê nasceu, ele precisa muito da mãe. Alô, Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É a Andréa, Nani. Tudo bom, querida? Alô? Ai, desculpa, porque eu tô ouvindo a televisão ao mesmo tempo. Abaixa um pouquinho o som e pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor assim, a minha tia, pode dar o nome de remédio ou não? Pode. Então, ela tá tomando o fluoxetina 20 miligramas, né? Aí eu queria saber, se ele é calmante e se ele serve também, ela está num processo meio depressivo também. Aí eu queria saber se ele serve se ele é antidepressivo também. E ela está tomando ele já tem um mês, só que ela fica bem, assim, durante o dia, mas na parte da manhã ela continua com os mesmos sintomas.
Aí hoje eu fui ao médico com ela, ele acrescentou o amitriptilina. Não sei se está certo, mas é assim que eu consegui ler. E eu queria saber o que ele vai poder estar ajudando ela. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Sim, esse remédio é o mais antigo, né? O Prozac, a gente pode falar porque já perdeu a patente. Então, é um remédio que revolucionou o tratamento da depressão, né? Até foi usado de uma forma errônea durante a mídia, durante uma época, né? A pílula da felicidade não é bem isso, né? Ela não vai trazer felicidade, ela não vai produzir exatamente nada se a pessoa não estiver deprimida. Então, é assim como se a gente tomar um antibiótico para tratar uma infecção, se você não estiver deprimido, o remédio não vai produzir nada em você. Então, não é pílula da felicidade, é uma pílula realmente para tratar quadros em que a pessoa tem alteração química que produz a depressão, e a fluoxetina, que é o Prozac, é um remédio para tratar a depressão. Esse outro que foi associado é um remédio que é muitas vezes utilizado para tratar sono. Ele é um antidepressivo, mas que também causa mais sono. Provavelmente o psiquiatra não quis dar um remédio tarja preta, um remédio que pode viciar, que são muito utilizados para tratar o sono. Ele preferiu usar um antidepressivo. Então, ótima conduta, e é normalmente o que a gente costuma fazer mesmo. Certo, doutor. Diga, Osmar. Boa tarde, doutor Diego Tavares. Olha, a Marcela Ribeiro de Jundiaí, ela pergunta se apenas remédios fitoterápicos manipulados, holísticos, pode substituir os remédios tradicionais? Qualquer psiquiatra pode fazer essa indicação? Então, a erva de São João, né, é uma planta que foi testada, né, porque a gente sabe que existiam muitos médicos homeopatas que usavam a erva de São João para tratar depressão. Ela realmente tem um efeito antidepressivo, ou seja, ela atua igual aos antidepressivos. Então, quando você está usando a erva de São João, você está usando a mesma coisa que os remédios. Então, só vai atenuar aquele medo, aquele preconceito de estar usando um antidepressivo, um remédio psiquiátrico e tudo. Mas a gente não sabe muito bem a dose. Então, esse é o grande problema. E ela interage muito com outros remédios. Então, a pessoa acha que está usando uma erva, que está tudo bem, que está tratando a depressão de uma forma mais tranquila, mas ela pode interagir muito, diminuindo o efeito de anticoncepcionais e a pessoa engravidar, ou interagir com o antibiótico e não fazer efeito do antibiótico. Então, gente, quando os remédios são testados pela indústria farmacêutica, eles passam por realmente um tratamento onde, se der errado, existem estudos mostrando aquilo. Então, é muito mais seguro a gente utilizar remédios que foram testados, a dose correta, que não vai intoxicar, o que vai interagir. Quando a gente vê lá na bula, tá tudo descritinho, qual remédio pode, qual não pode. Então, sim, é possível tratar alguns tipos de depressão com remédios fitoterápicos. O único que foi testado é a erva de São João, mas existe esse ponto negativo aí. Certo, doutor. Alô, é? Oi, com quem falo? Alô, é? Com quem falo? Alô, é? Alô, é? Vai, Osmar. Olha só, doutor, a única forma de tratamento psiquiátrico é através de medicação mesmo? Não, com certeza não. A maior parte das doenças psiquiátricas são leves, então elas podem ser tratadas só com mudança de estilo de vida, com técnicas não farmacológicas, psicoterapia, relaxamento, exercício físico. E a maior parte das doenças psiquiátricas melhoram espontaneamente, né? Assim como a maior parte das hipertensões melhora espontaneamente, sem remédio. A maior parte das alterações de diabetes melhora só com a pessoa mudando a alimentação. Então, não. O remédio realmente são para quadros de moderados a graves. Certo, doutor. Doutor, e qual tipo de remédio? O que pode ser considerado uma pessoa dopada? O que a gente chama de uma pessoa dopada por remédios psiquiátricos? Então, você sabe que quando eu sempre faço a primeira consulta, eu pergunto assim, qual que é seu maior medo do remédio, né? E aí a gente escuta realmente coisas desse tipo. O meu medo de viciar,
medo de eu ficar diferente do que eu sou, emitir um comportamento diferente, ou matar alguém sem querer, né? Então as pessoas têm medo disso. Ou de dizer alguma coisa sem querer, ou ser muito sincero depois que eu tomar um remédio, ou ficar muito irritado, agressivo, ou dirigir perigosamente, ou ficar dopado. Dopado é quando a pessoa fica sonolenta, né? Então fica realmente com aquela aparência letárgica, parecendo um zumbi, né? Que não consegue prestar atenção nas coisas que ela está dizendo ou com o que os outros estão dizendo, mas a maior parte dos remédios não provoca sedação, né? E até um preconceito que as pessoas têm é que os remédios psiquiátricos só dopam e não tratam as doenças. Até a década de 80, eu diria que assim, isso até poderia ser dito. Mas depois da década de 80, os remédios eles são testados. E se eles não funcionam, as pessoas não iriam tomar os remédios. E os estudos controlados, ou seja, pegam remédios que são de mentirinha, placebo, e pegam remédios que são remédios verdadeiros. Para um remédio realmente funcionar, ele tem que ser muito melhor do que o placebo. Ele tem que ser quase 3 vezes melhor do que nada. Então, a maior parte dos remédios, eles não dopam. Agora, remédios calmantes, que deveriam ser utilizados só para sono e que a pessoa toma de dia, aí sim, ela vai ficar dopada e na maior parte das vezes não é a indicação que a pessoa recebe do médico. Vai por conta própria, né? Que é o grande erro, né? Tem mania de se automedicar. Alô, Alô? Com quem falo? É a Vilma. Tudo bom, querida? Oi, tudo bem, meu amor? Bem-vinda, amada. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, Vilminha. Então, eu sou a Vilma, eu moro aqui no Tatuapé. Eu decidi parar de fumar em fevereiro, né? Eu fumava há 40 anos e fiquei muito ruim também nesse período. Uma irmã minha ficou doente com câncer, então eu sofri bastante, né? Sofri muito. Então eu penso assim, se eu estivesse fumando, eu tinha sofrido menos com a doença dela, assim, né? Uma irmã muito querida. Aí eu passei no médico, ele me passou esse remédio que o doutor acabou de falar, o fluoxetina, né? Fiz uns tratamentos umas 2 vezes com acupuntura, pôs aquele negocinho na orelha, tomei floral de Bach, melhorei. Só que agora eu tô assim, eu tô conseguindo dormir, tudo bem, mas à noite eu tô observando a partir das 5 agora à tarde, eu fico com muita fome, ansiosa, eu quero comer bastante, então eu fico muito preocupada. Eu não quero mais tomar esses medicamentos, eu parei, né? O fluoxetina eu parei por minha conta, tomei uns 3 meses só. Tá bom? Obrigada. Bom, então acho que o que você queria saber se os antidepressivos engordam, né? Isso aí também é uma outra pergunta, né? Na verdade, eu falei várias coisas que as pessoas falam na primeira pergunta. Na verdade, isso diz tudo, tá? A primeira coisa que as mulheres perguntam quando vão tomar um remédio psiquiátrico é se engorda e o homem pergunta se vai dar disfunção erétil. Sim, infelizmente, a maior parte dos antidepressivos... alguns deles dão uma queda de peso no começo. Então a fluoxetina é uma dessas, né? Porque as pessoas acham que a fluoxetina vai emagrecer, mas no longo prazo esse peso é recuperado ou a pessoa ganha um pouquinho mais, mas não é tanto assim. Por isso que a gente tem que ver o custo-benefício da medicação. E em relação à disfunção erétil, não é bem o que o antidepressivo causa, ele causa uma perda de libido, né? Então na verdade ele faz a pessoa ficar sem desejo sexual, sem apetite sexual. Aquilo, assim, ela passa o mês inteiro e aqueles temas, eles ficam completamente, assim, apagados. Os temas sexuais, libido, apetite sexual. Maravilhoso. Eu quero te agradecer, como sempre. Muito bom te ter aqui sempre, doutor. Você pode deixar algum contato para as pessoas que estão em casa? Bom, o contato é o nosso Facebook e o Instagram. Ambos, você escreve Dr. Diego Tavares, psiquiatra. E lá tem todas as informações dos vídeos e das entrevistas que a gente já esteve aqui antes. Obrigada, querido. Nós vamos ver qual o tema próximo, hein? Vamos ver tudo, Toninho. Vamos lá, Douglas Volpe, como é que tá isso aí? Já Guarda. Estamos aqui com o recheio. Já vamos finalizar? Vamos. Olha aqui, Nani. Já estamos com o recheio. Nossa, que creme bom. Nossa, viu? o Edu tá ali delirando Tem já. que ficar assim, ele tá um pouquinho quente ainda. O ideal era esperar esfriar mais um pouquinho. Mas como a gente não tem tempo, a gente já pode fazer. Então, tá bem quente, né? Tá bem quente, tem que ficar exatamente assim, né? Então faz assim, eu vou dar um recadinho aqui, você vai misturando pra sair esse calor. Mas a massa aqui, ó, já estamos aqui ao vivo, já tá enroladinha aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar só já. abrir?
Agora é só abrir, rechear e vou ensinar. Tá muito quente mesmo para rechear. É, Calma, dá um minutinho, vou dar um recadinho tá ok. aqui. Né? Porque, imagina, estragar uma massa dessa não pode. Presta atenção, gente. Cada dia nós gastamos mais tempo nas filas, no trânsito, dentro do seu carro, no metrô ou no ônibus, não é verdade? Mas agora você vai poder aproveitar esse tempo para se informar e para se divertir. Tudo aí no seu celular, gente. Agora existe o Toca Livros. O Toca Livros é um aplicativo que você pode usar no seu celular ou no seu computador para ouvir livros, gente. Maravilhoso, simples assim. Toca Livros tem clássicos da literatura, livros de autoajuda, romances, livros religiosos, livros técnicos e muito mais. Acesse agora mesmo, tá? O tocalivros.com do seu celular ou do computador e baixe, gente, agora o aplicativo grátis. Agora é só você escolher, tá? O primeiro título aí, decidir o que você quer adquirir os seus livros. Toca Livros, gente, tem 3 modelos, tá? Para que você escolha o que mais adequa às suas necessidades. Consumo eventual, você vai pagar bem menos, tá? Pelo que consumir, como em uma livraria normal. Tem o limitado, tá, gente? Ilimitado, quer dizer, que é o meu preferido, porque você paga apenas R$ 11,90 por mês, você pode ouvir quantos livros você quiser. É como se você pegasse um livro aí na biblioteca, tá? E tem também o Clube do Livro, gente, maravilhoso, olha isso. Você paga R$ 18,90 por mês e pode escolher um livro por mês e tem mais de 20% de desconto na compra de qualquer outro livro. Assim você vai montando a sua própria coleção. Não é maravilhoso? Não é o máximo? Eu tô apaixonado por esse aplicativo. Mas tem mais, hein? Olha que bacana, você que está escutando aí o seu livro no celular, chega em casa e quer ouvir no computador, não tem problema. O Toca Livros sincroniza, viu, gente, os seus aparelhos e te leva, tá, para a parte onde você estava ouvindo. Fácil, prático, assim você nunca mais vai ter que procurar o ponto em que parou. Ah, Toca Livros, tá, é levinho. Quase não ocupa a memória do seu celular, não. E consome, ó, um pouquinho da bateria só. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe agora mesmo. Toca Livros. É grátis. Eu tenho certeza que você vai amar. E aí, Douglas Volpe? Então aqui, ó, eu assei a minha massa e o rocambole é assim. A gente sempre tem que assar. A gente deixa esfriar muito pouquinho a massa, mas ela bem quase que morna. A gente pega um pano de prato, sempre em casa, umedecido, úmido, né? Pra gente poder enrolar, pra ele pegar a forma, pra depois ficar mais fácil pra enrolar. Ó, essa massa foi a que a gente acabou de fazer aqui agora. Vou fazer o rocambole menor. Então aí, Nani, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho lá do meu recheio. Vamos colocar ele quentinho mesmo. E a gente depois deixa esfriar pra servir ele, né? Ou tem muita gente que gosta de comer rocambole quente mesmo. Ah, meu bem, tem. Aqui no estúdio, principalmente, tem muita gente que come rocambole quente. Na TV também, tá cheio. Não é só aqui, não. Todo lugar, né? Todo lugar. Falou em doce, né, Nani? É. O pessoal gosta muito. Tem Ó. uma formiguinha chamada Edu Escafon também. Ah, ele gosta. O Edu, antes da live, ele sempre gosta de comer um docinho. Sempre. A nossa live é patrocinada, meu amor. E lembrando que hoje o Edu vai falar da casa da Dona Yaya. Quero ver o que é isso. Casa da Dona Yaya. Os milagres, os Acho que mistérios. é na Bela Vista, será essa casa? Parece que eu conheço uma casa na Bela Vista com esse nome. É, Edu? Muito famosa. Na Bela Vista? Não é, Edu, ali? Essa É na casa Bela não fica Vista? na Bela Vista? A casa da Casa Yaya? Yaya? Ali na Major Diogo, não é? Ah, eu conheço. Você já foi ali. lá? Não, eu morei ali do lado. Menino, será que você E- faz parte dessa casa? E todo mundo sempre fala dessa casa, que é uma casa que esconde muitos mistérios. Ah, tem uma matéria exclusiva com o Edu Escafon já. Pois é. Ó, aqui a gente vai colocar o abacaxi. Vou colocar um pouquinho mais, né, Nani? Né? Como sempre, né, de praxe. Vamos falar enquanto isso do Face? Vamos, Face, Douglas Volpe, tá? Procura lá, Douglas Volpe com PY. Y. E vamos aqui torcer porque tá quente para não quebrar nosso rocambole. Ou através do Insta. 98-702-8960. Isso, ó. Tem o telefone fixo também, 3624-7321. Isso. Nani, aqui eu dou uma apertada, tá? O ideal é sempre deixar um pouquinho. Deixa. Eu vou Pra pro ele intervalo pegar uma comercial. forma. Ah, então. Eu vou pro intervalo comercial e a gente volta já. Pronto, Enquanto isso, ele melhor. vai dando essa relaxadinha, essa descansadinha. Pega numa forma, a gente volta já.